Hello, galera do Descomplica! Vamos à resenha número 2 do livro Como as Democracias Morrem. A rainha está aqui como minha assistente hoje. E eu não sei porque eu fiz esse gesto de galeroso, mas enfim. Eu parei sobre os sinais de como a gente identificar um líder autocrata, né? Então, agora a gente parte para os próximos capítulos, né? Eu vou dividir em 3 vídeos, tá? Então, a gente vai para o meio do livro. No meio do livro, ele fala que os partidos políticos, eles devem evitar que os outsiders, eles consigam entrar e se candidatar aos cargos eletivos importantes. Então, eles devem isolar essas pessoas e não dar apoio para essas candidaturas, em vez de aproveitar a popularidade dessas pessoas, que muitas vezes essas pessoas vão alcançar altos índices de popularidade, né? Então, assim, um dos grandes erros, eles apontam, do sistema eleitoral americano foi colocar a votação das primárias na mão do povo, porque aí o povo às vezes se identifica com essas pessoas demagogas e autoritárias, né? Principalmente em momentos de crise. E aí o povo, ao eleger essas pessoas na primária, eles não conseguem identificar quando essas pessoas apresentam ou não um perigo à democracia. E aí ele fala que o Trump, ele era uma figura popular e uma figura experiente com a mídia, né, de certa forma, e soube usar a polêmica como mídia gratuita. Então, provou que o nome do Trump foi mencionado 20% a mais do que os outros candidatos na mídia de forma gratuita, sem ele precisar pagar por isso. Ele também fala que os outros republicanos, um número muito pequeno, se recusou a endossar o nome do Trump como candidato presidencial. Isso é muito errado, porque os próprios republicanos deveriam estar vendo como o Trump era uma ameaça à democracia, como o Trump era autoritário, era uma figura que tinha total desprezo pelos direitos constitucionais. Então, os políticos, em vez deles enxergarem o Trump como uma oportunidade do Partido Republicano chegar ao poder, eles deveriam ter sido mais firmes e se opor à candidatura dele. Então, eles falam que em outros países isso já aconteceu, do próprio partido se voltar contra o candidato, e isso enfraqueceria a eleição do Trump. Isso faria que talvez ele não fosse eleito, né? Se outros nomes de republicanos de peso não tivessem apoiado, endossado a candidatura dele, que não foi o que aconteceu. A maioria dos republicanos endossaram a candidatura dele. Então, ele fala que isso é culpa também dos líderes do partido, né? E dos outros republicanos, né? E aí ele fala também que uma ditadura como a experiência peruana do Fujimori pode resultar de uma sequência não antecipada de acontecimentos, de uma escalada de retaliações entre o líder demagogo e um establishment, que é um sistema político que já existe, né, que já está bem estabelecido, e um establishment que se sente ameaçado. Então, tem um líder político demagogo ali e tem aqueles partidos políticos que já estão lá há anos e que estão se sentindo ameaçado. Então, eles começam a entrar em guerra e dessa guerra surge uma ditadura. Então, ele fala que assim pode surgir uma ditadura também, que as democracias podem morrer dessa via. Ele dá um exemplo em um dos capítulos do Peru e como foi a ascensão do Fujimori ao poder. E a ascensão dos autoritários, dos autocratas, tendem a polarizar a sociedade. E ele fala muito, muito, muito nesse livro dos perigos da polarização. Nos meus estudos sobre golpe militar de 64 também, isso é bem presente. Então, toda vez que existe uma polarização muito grande, é um indício de que pode vir uma ditadura. Então, é um dos indícios, né, que uma democracia pode morrer. Então ele fala dos riscos da polarização, que é essa atmosfera de pânico, de hostilidade, de desconfiança mútua, em que as pessoas não se veem mais como simples rivais políticos, que as pessoas passam a se ver como inimigos. Isso é um perigo muito grande. Ele fala que foi feita uma pesquisa que na década de 60, 70, se considerava que se uma pessoa fosse republicana e o filho dela se casasse com um democrata, isso era visto como um inconveniente, normal. Mas hoje é visto como, meu Deus, que desastre, é um conflito para aquela pessoa, como se fosse o fim do mundo. E ele fala do perigo disso, da gente viver numa sociedade dessa forma. E a gente vê muito disso no Brasil também, né?
Então, ele fala que democracias exigem compromissos, concessões mútuas, a gente precisa negociar o tempo todo, e fala do sistema de freios e contrapesos entre poderes, que no Brasil também está bastante ameaçado, né? Porque no Brasil, eu enxergo, pelo menos, da minha visão e da visão de várias leituras que eu tenho feito, inclusive do doutorado, o ativismo judicial, e que o judiciário ele tem aparecido como um superpoder moderador e que tem atuado ali como um superpoder, né? E que não tem respeitado ali a divisão de poderes e o sistema de freios e contrapesos, a repartição de poder constitucional. Então ele fala da necessidade do respeito a essa repartição de poderes, tá? Mas em relação aqui ao executivo, claro, né? A ascensão do executivo, né? Ele fala que líderes políticos tendentes a serem autocratas tendem a destruir tribunais. E nesse caso, criar novos tribunais ou comprar seus oponentes em potencial, comprar os tribunais, tá? E aí ele fala que os meios de comunicação ou são destruídos ou são comprados. Isso aconteceu na Venezuela, isso aconteceu na Rússia. E ele dá os exemplos, tá? E aí ele dá vários exemplos de grandes empresários da comunicação russos que foram presos, né? E aí os demais ou apoiaram ou saíram de lá. E ele fala de líderes oposicionistas venezuelanos que foram presos também. E aí ele fala que aspirantes a autocratas também se fortalecem, principalmente quando existe alguma crise econômica, algum desastre natural, alguma pandemia, alguma ameaça à segurança, e eles se utilizam disso para justificar medidas antidemocráticas. Então são momentos perigosos em que a nossa democracia está mais insegura ainda, e essa pandemia é um desses momentos. Mas, para o final do livro, como a democracia americana sobreviveu por muito tempo à custa dos direitos civis, da igualdade racial. Ele fala que, por muito tempo, democratas e republicanos, uma das concessões que fizeram foram sobre direitos de voto dos negros. Então, ele fala que concordaram, tudo bem, concordaram, mas era concordando em relação à população negra não poder votar, né, e não entrar tanto nessa questão, e que só a partir do momento da lei dos direitos civis, que foi aprovada com o movimento de Martin Luther King e toda a marcha pelos direitos civis, aí a partir desse momento começa a polarizar a política americana e começa a crise na democracia americana real. Então não começou com Trump, né, nós estamos no auge da crise democrática americana, mas ela começa de muito tempo atrás, tá? Então, hoje não é mais um rival, é um inimigo, né? E que normas de reciprocidade incluem comedimento de força e incluem, assim, não antagonizar demasiadamente os opositores. Então, ele fala que, por exemplo, direito de impeachment, direito de vetar indicações do presidente à Suprema Corte, direito de obstrução que os parlamentares têm, esses elementos eram usados de forma comedida pelos políticos e hoje estão sendo utilizados cada vez mais. Historicamente, no mandato do Obama, principalmente, foram usados demais. E que o Obama também usou medidas antidemocráticas como presidente. Ele fez várias coisas porque ele não conseguia aprovar as coisas no Senado. Então, ele fala de como a crise democrática tem gerado esse uso abusivo porque não há essas normas de reciprocidade, né? E aí ele começa a falar disso, que exige essa reciprocidade desse comedimento, que eu preciso dos outros políticos, eu preciso da autopreservação política. Então, ele fala da crise democrática americana a partir das crises políticas entre presidentes, Senado e Congresso, e ele vai começar a partir daí, e aí nós vamos analisar no próximo vídeo o final do livro, tá bom?